Hoje nós falaremos sobre a profecia que trata do local do nascimento do Filho de Deus, do nosso Cristo, do nosso Salvador. Então vamos voltar ao passado, 750 anos antes de Jesus nascer, e vejamos o que diz o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esta profecia fala acerca do local do nascimento do Salvador. O profeta Miqueias se tornou um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, não simplesmente porque ele era um dos profetas menores, e nem tampouco por ter profetizado na época de Jotão, Acais ou Ezequias, reis de Judá. Não, o que torna este profeta importante é porque ele profetizou acerca do local do nascimento de Jesus Cristo. Veja o que diz o texto com mais detalhes. E tu, Belém Efrata. A forma como ele escreve, como ele profere estas palavras, é como se ele estivesse falando diretamente a uma pessoa, a um personagem. E tu, Belém Efrata. Mas de fato o que o profeta Miqueias quer é dar ênfase ao nome Belém, de onde sairia o nosso Salvador. Esta palavra Efrata, que vem junto de Belém, possivelmente foi o primeiro nome desta cidade. Quando você lê em Gênesis 35, 19, percebe-se que Efrata seria a região, ou seja, o local primeiro antes do nome Belém. Então Belém se originou depois do nome Efrata. Essa expressão "e tu, Belém Efrata" é para tratar sobre o local do nascimento dele. Veja o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Então Cristo de fato é o cumprimento desta profecia de Miqueias. Miqueias também diz mais: posto que pequena entre os milhares de Judá. Aqui diz que mesmo sendo ela pequena entre os milhares de Judá, pequena no sentido físico, do tamanho da cidade, era bem pequena, diante das grandes cidades que existiam em Judá. Esta cidade de Belém, que é conhecida como a cidade do Salvador, ela era bem pequena, mas se tornou a cidade mais importante de Judá, por duas razões. Primeiro, porque nasceu o rei Davi, que foi um dos reis de Israel, ainda no período do reino unificado, aonde ele reinou 40 anos. E também pelo fato do descendente de Davi, o Salvador, que é Cristo, ter nascido. Diz o anjo aos pastores que estavam pastoreando seus rebanhos nas bandas de Belém. Ele diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja o que diz o profeta Miqueias: De ti me sairá o que será Senhor em Israel. Ele se tornou maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Miqueias chega a dizer ainda mais: desde os dias da eternidade. Eis a razão porque Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. João diz que ele é o verbo que estava no princípio,
E ele próprio disse: eu sou o Alfa, eu sou o primeiro, eu sou o princípio. Então as profecias se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo nasceu, o rei Herodes ficou sabendo, e ele ficou preocupado, reuniu os judeus e perguntou aonde a profecia dizia que nasceria o Cristo. E veja o que os judeus disseram a Herodes. Mateus 2, 5 e 6. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Qual profeta? Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Cristo foi o cumprimento desta profecia do profeta Miqueias. Então eis a razão porque esta se tornou uma das principais profecias acerca do local do nascimento do Filho de Deus. Cristo, de fato, é descendente de Davi, nasceu na cidade de Davi, em Belém da Judéia, uma pequena cidade que se tornou a principal cidade de Judá. Que Deus te abençoe e continue aprendendo mais sobre Cristo. Falamos em vídeos anteriores sobre ele pré-existente. Falamos também sobre a profecia acerca de uma virgem que traria o Cristo ao mundo, e esta virgem foi Maria. E agora nós tratamos acerca do local do seu nascimento. E amanhã tem mais acerca de Jesus e das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia no Senhor.